Boa noite a todos. Estou fazendo esse vídeo mais por ser um vídeo piloto, um vídeo introdutório, um vídeo de esboço, né, ou preparatório, não sei. Eu queria só compartilhar aqui algo sobre escatologia, um assunto mais complexo, mais difícil, né, de toda a Bíblia. E talvez o motivo nem seja tanto pelo fato da dificuldade de interpretar o principal livro de escatologia, que é o Apocalipse, mas pelo fato que as linhas de interpretações, ou existe várias linhas de interpretações, elas já nos foram entregues e, e aí é confuso, né? Muitas das vezes essas linhas e muitas das vezes não queremos, né, nos aprofundar por nós mesmos e ficamos com elas e descansamos naquelas linhas. E também achamos que não é necessário ler o Apocalipse, né? Ainda existia um mito aí de que quem lia o Apocalipse ficava louco, e isso é uma distorção tão grande, porque o Apocalipse na verdade não é para ninguém ficar louco e nem trazer confusão, mas é para ser feliz, né? Bem-aventurado. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem, os que guardam, né? Devem guardar as palavras que estão escritas naquele livro com o entendimento e interpretação correta do que está ali. O livro do Apocalipse ele não é tanto uma escatologia histórica, ou seja, de cumprimento histórico. Lógico que vai ter momentos que ele vai começar a se cumprir no decorrer da história, mas ele tem um divisor de águas, né? Ele tem um divisor de águas ali, que esses momentos históricos só vão começar a acontecer quando esse divisor de águas aparecer ou acontecer, que não é o que eu quero dizer aqui no momento, porque na verdade, como eu disse, é só um teste, né, sobre esse assunto, escatologia. E o que eu quero só dizer aqui é que o livro de Apocalipse ele deve ser meditado, deve ser lido. As linhas de interpretações, não desprezando nenhuma delas, mas muitas das vezes quem lê o Apocalipse tem que deixar de lado um pouco o seu entendimento, abrir um pouco mais a sua mente, para poder absorver o tesouro contido nesse livro também. E deixar que o Espírito Santo, que interpretou ou que inspirou, quando eu digo interpretou, porque ele interpretou para João, né, a escatologia do Antigo Testamento, e João também teve a sua inspiração para escrever, né, essa aplicação da interpretação que ele teve da escatologia do Antigo Testamento. Então ele escreveu o Apocalipse. Então mesmo o Espírito Santo ele continua nos inspirando a entender, a compreender. E a Bíblia diz que Deus não fará nada sem revelar os seus servos, seus santos, seus escolhidos, os seus profetas, e que a luz do justo, né, vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. E nós encontramos Pedro também falando sobre essa questão da luz clareando, né, no entendimento e o entendimento das profecias, usando as próprias escrituras, né? A escritura se interpreta. E também Daniel fala que os justos vão entender e vão brilhar como estrela no firmamento, porque ensinam a justiça, e isso é num contexto escatológico, né? O livro de Daniel, capítulo 12. Então, nós temos que, muitas das vezes, deixar um pouco de lado o nosso entender relacionado às linhas escatológicas que nos foram transmitidas, e por ter uma experiência, para ter uma experiência nova com Deus, com as Escrituras, é necessário abrir um pouco mais a mente, se esvaziar para poder ser cheio. Então, o que eu quero trazer aqui, na verdade, é só algo rápido, né? O Apocalipse, para entender ele, primeira coisa que tem que entender, que escatologia ela está desde o início da Bíblia. Deus fala das coisas do fim no começo. E como que nós entendemos isso? Quando ele criou o mundo, né, em Gênesis, ele criou por 7 dias, e que lá já é um ato profético e simbólico escatológico. Então Deus fala das coisas no fim, no começo. E também ele repete então essa questão do 7 no decorrer de todo o Antigo Testamento. Ele não é simplesmente repetido pelo fato de ser um número perfeito ou um número simbólico da perfeição, mas porque ele é um número escatológico.
que ele vai se repetir no decorrer da história. Se você não compreender a escatologia voltando para trás, iniciando já em Gênesis, vai ficar falha a escatologia, vai ficar falha a interpretação e o entendimento, né, no que tange principalmente no livro do Apocalipse. Então, para ser rápido aqui, a primeira coisa que nós temos que entender é que existem temas principais no livro do Apocalipse. E esses temas principais que devem nos chamar a atenção. E aí nós devemos recorrer às palavras, os símbolos e mesmo as profecias emprestadas, foram tiradas do Antigo Testamento pelo apóstolo João, e entender esses temas principais, usando então as próprias escrituras, né? Usando o próprio Antigo Testamento para entender o Novo, ou entender a escatologia no Novo Testamento. Pedro, João e Paulo e mesmo Judas, eles usaram a escatologia do Antigo Testamento para trazer uma nova luz para os cristãos no Novo Testamento. Eles não tiveram uma nova revelação como muitos pensam, eles tiveram uma iluminação do Antigo Testamento na escatologia. Então, quando você lê Pedro falando sobre o mundo vai ser abrasado, que está sendo reservado para o fogo, ele está usando textos do Antigo Testamento, provavelmente também ali de Malaquias, ou principalmente de Malaquias, né? Ele está tirando de lá. Quando Paulo vai falar em Tessalonicense, para os Tessalonicenses, sobre a questão do anticristo e da ressurreição, e mesmo da vinda de Cristo, ele não está dando início a um assunto escatológico, ele está dando continuidade a um assunto escatológico, porque ele está continuando uma conversa que ele já teve com a igreja de Tessalônica. Por isso a dificuldade de alguns de entender o que Paulo está querendo dizer, achando que Paulo está tendo uma nova revelação, né? Está tendo um novo entendimento, mas na verdade não, ele está tendo uma iluminação da interpretação que ele fez do livro de Daniel e outros livros, mas principalmente de Daniel. Então ele continua falando do chifre pequeno, que é o iníquo, que ele fala em Tessalonicense. Mas temas principais que eu estava dizendo no Apocalipse, quais os temas principais? Um deles é o reino, né? Nós temos que entender que Deus não deu reino para ninguém, que o reino é dele, é um reino teocrático. Então ele escolheu um povo e usa, ou iria usar, e vai usar, na verdade, mas no tempo que ele estabeleceu esse povo, ele iria usar esse povo através, para estabelecer o seu reino no mundo através deste povo. Então, começamos por esse tema, o reino. Eu não vou dar continuidade nesse vídeo pelo fato que vai ficar muito longo,